Olá, aqui é do canal Campeão na Cama e hoje nós vamos falar sobre o que a sua parceira pode estar pensando sobre a sua ejaculação precoce. Bom, pelo menos 67% das mulheres já tiveram uma relação sexual com homens que sofrem de ejaculação precoce. Se você sofre com essa terrível disfunção sexual, saiba que você não é o único, pois cerca de 30% de toda a população masculina mundial sofre com essa disfunção diariamente. Mas isso tem cura. Os homens relatam ter menos satisfação e mais ansiedade sobre seus relacionamentos sexuais, gerando desconforto, perda de confiança em si mesmo e até mesmo nenhuma vontade de investir em novas relações por conta deste problema. O que eles mais temem é saber a opinião das próprias parceiras, principalmente quando apresentam um problema dentro do casamento ou em uma relação a longo prazo. A mulher que se relaciona com um homem que sofre de ejaculação precoce pode às vezes questionar o comportamento do parceiro, principalmente se ele nunca tomar uma atitude para resolver seu problema. Você também sofre com esse problema e também tem essa dúvida? Nesse sentido, o homem tende a assumir que a parceira está desapontada, pois eles simplesmente não conseguem durar mais tempo na cama, além do próprio gozo, e fazer do sexo um ato mútuo de prazer e satisfação. As mulheres precisam de sexo tanto quanto os homens, e elas querem atingir pelo menos um orgasmo durante as relações. Se o homem não tem a capacidade de fazer ela chegar lá, é evidente que a mulher fique mal-humorada e receosa com relação ao parceiro. Por isso, aqui está um recado importantíssimo para você. Nunca finja que nada aconteceu durante esses momentos. Se você tem ejaculação precoce, tenha certeza de que sua parceira está ciente disso. E a melhor coisa que vocês têm a fazer é ter uma boa conversa para esclarecer tudo. Confira a seguir alguns dos pensamentos e questionamentos que as mulheres se perguntam secretamente quando percebem que seus parceiros estão gozando rápido demais e tentam fingir que isso não é um problema. Será que ele é apenas egoísta e não se preocupa nem um pouco em me dar prazer? Ao ejacular rápido demais, muitos homens costumam usar a desculpa de que a parceira é linda demais e eles não conseguem evitar. Pode parecer bastante lisonjeiro no começo, mas à medida que o tempo passa, isso se torna uma verdadeira mentira. Apenas para delongar ainda mais um problema que você já pode ser resolvido, e com técnicas 100% naturais, sem uso de nenhum tipo de medicamento. Se com o passar do tempo, você é o tipo de cara que vive investindo em desculpas esfarrapadas, tenha certeza de que sua parceira começará a pensar que você é egoísta e que não se importa em dar prazer para ela na hora da relação sexual. Afinal, ela achará que você está apenas se divertindo com toda essa situação e esquecendo que ela está ali, junto com você e com os mesmos objetivos. A conclusão mais óbvia de que as mulheres chegam diz respeito ao comodismo do parceiro, que muitas vezes não ajudam nas tarefas domésticas e no fim ainda não sabem como dar prazer na cama. E embora isso esteja bem longe da verdade, será a razão mais lógica que elas encontrarão. Outra boa razão que para ela será evidente é uma possível inexperiência sexual de sua parte. Afinal, aprender a ter o controle da própria ejaculação não é um processo que se aprende da noite para o dia, pois tudo que depende de muito esforço e dedicação tem que ser desafiado por parte do homem. Se você é um adulto normal e que funciona muito bem em todos os outros sentidos, como por exemplo trabalhar, cuidar de suas responsabilidades e hobbies, sua parceira certamente desconfiará do fato de você gozar rápido demais e simplesmente nunca tentar descobrir qual é a razão de você nunca tomar uma decisão de tentar resolver essa questão o mais rápido possível. E com certeza, meu caro, você terá um problema. Paralelamente a todas essas razões citadas,
Sua mulher ainda se sentirá frustrada e se perguntará o porquê de você ter deixado que o relacionamento chegasse ao ponto de vocês se considerarem dois frustrados sexuais. E não existe nada pior para um casal do que chegar a esse ponto. Imagine a seguinte situação. Você está na cama, você goza em menos de 1 minuto, quando não em menos tempo, cai para o lado em um sono profundo, enquanto ela fica lá, remoendo os possíveis motivos disso acontecer. Se você sabe que sofre de ejaculação precoce e frequentemente faz isso com sua parceira, tenha certeza de que a sua parceira está frustrada com você há bastante tempo. Você precisa se ajudar. Tudo dependerá apenas do seu esforço. Acesse o nosso link e descubra como nosso método já ajudou mais de 14 mil homens a controlar essa disfunção sexual. Eventualmente, isso sempre acaba acontecendo em uma relação onde o homem evita tratar seu problema. Chega uma hora em que ele mesmo sente vergonha de si e da própria parceira, e ela será a primeira a perceber quando ele simplesmente decidir não fazer mais sexo. No começo, as dores de cabeça serão desculpas óbvias que elas jamais engolirão, mas tudo tende a piorar quando você não faz um carinho nela, não tem mais interesse em deitar juntinho com ela e fazer qualquer tipo de chamego que possa evoluir para uma relação sexual. As mulheres que convivem com caras que têm o problema de ejacular precocemente percebem desde cedo que todo contato físico que você possa evoluir para carícias e uma possível relação sexual são evitados e logo ignorados. E se as coisas chegam a esse ponto, sinto lhe informar, mas sua parceira não é obrigada a ficar com você, sabendo que você não move uma palha para resolver seu problema. Então, não se assuste se ela resolver pular a cerca ou até mesmo decidir se separar de você. Nesse sentido, a pergunta que não quer calar é: o que sua parceira espera que você faça com relação à sua ejaculação precoce? Bom, não se trata de uma questão fácil de se conversar, tanto para ela quanto para você, mas sem dúvida isso deve partir do homem, de quem tem o problema, e não da mulher. Todos estamos cientes de que não é fácil sentar para conversar a respeito do assunto, mas à medida que você estende cada vez mais esse prazo, maiores serão as chances de frustrar sua parceira de uma maneira irreversível. O importante é que você tome as rédeas da situação e assuma definitivamente que tem um problema e que precisa ser tratado. Se a ejaculação precoce está arruinando o sexo e a relação de vocês, chame ela para uma conversa e apresente todos os prós e contras da situação, mas de maneira alguma diga que seu problema não pode ser resolvido, porque ele pode sim. Não se esqueça de que a única maneira de resolver seu problema é enfrentando-o de frente. Este é definitivamente um passo importantíssimo e que não deve ser ignorado por você. Você precisa reconquistar sua vida sexual com sua parceira e viver satisfeito, assim como qualquer outro homem que não tem esse problema. Além de você se sentir muito mais aliviado depois de conversar com ela, vocês poderão juntos encontrar a solução que você tanto precisa e acabar com essa disfunção de uma vez por todas. Não se esqueça, pode haver lágrimas, mas elas serão de alívio. Então basta seguir novamente com a vida, sendo forte e fazendo tudo aquilo que você precisa fazer para dar um jeito nesse problema. Nós, da equipe Campeão na Cama, já ajudamos mais de 14 mil homens a resolver o problema da ejaculação precoce. E tudo isso através de exercícios 100% naturais, sem o uso de nenhum tipo de medicamento. Se você realmente deseja conquistar sua parceira, reconquistar o controle da própria ejaculação e viver uma relação sexual digna de um verdadeiro macho alfa, recomendo que clique aqui no nosso link para saber mais a respeito do nosso método libertador. Você vai vencer essa batalha. Acredite, no próximo vídeo falaremos sobre disfunção erétil, o que todo homem precisa saber. Não perca e até lá! Olá, aqui é do canal Campeão na Cama.
e hoje nós vamos falar sobre o que a sua parceira pode estar pensando sobre a sua ejaculação precoce. Bom, pelo menos 67% das mulheres já tiveram uma relação sexual com homens que sofrem de ejaculação precoce. Se você sofre com essa terrível disfunção sexual, saiba que você não é o único, pois cerca de 30% de toda a população masculina mundial sofre com essa disfunção diariamente. Mas isso tem cura. Os homens relatam ter menos satisfação e mais ansiedade sobre seus relacionamentos sexuais, gerando desconforto, perda de confiança em si mesmo e até mesmo nenhuma vontade de investir em novas relações por conta deste problema. O que eles mais temem é saber a opinião das próprias parceiras, principalmente quando apresentam um problema dentro do casamento ou em uma relação a longo prazo. A mulher que se relaciona com um homem que sofre de ejaculação precoce pode às vezes questionar o comportamento do parceiro, principalmente se ele nunca tomar uma atitude para resolver seu problema. Você também sofre com esse problema e também tem essa dúvida? Nesse sentido, o homem tende a assumir que a parceira está desapontada, pois eles simplesmente não conseguem durar mais tempo na cama, além do próprio gozo, e fazer do sexo um ato mútuo de prazer e satisfação. As mulheres precisam de sexo tanto quanto os homens, e elas querem atingir pelo menos um orgasmo durante as relações. Se o homem não tem a capacidade de fazer ela chegar lá, é evidente que a mulher fique mal-humorada e receosa com relação ao parceiro. Por isso, aqui está um recado importantíssimo para você. Nunca finja que nada aconteceu durante esses momentos. Se você tem ejaculação precoce, tenha certeza de que sua parceira está ciente disso. E a melhor coisa que vocês têm a fazer é ter uma boa conversa para esclarecer tudo. Confira a seguir alguns dos pensamentos e questionamentos que as mulheres se perguntam secretamente quando percebem que seus parceiros estão gozando rápido demais e tentam fingir que isso não é um problema. Será que ele é apenas egoísta e não se preocupa nem um pouco em me dar prazer? Ao ejacular rápido demais, muitos homens costumam usar a desculpa de que a parceira é linda demais e eles não conseguem evitar. Pode parecer bastante lisonjeiro no começo, mas à medida que o tempo passa, isso se torna uma verdadeira mentira. Apenas para delongar ainda mais um problema que você já pode ser resolvido, e com técnicas 100% naturais, sem uso de nenhum tipo de medicamento. Se com o passar do tempo, você é o tipo de cara que vive investindo em desculpas esfarrapadas, tenha certeza de que sua parceira começará a pensar que você é egoísta e que não se importa em dar prazer para ela na hora da relação sexual. Afinal, ela achará que você está apenas se divertindo com toda essa situação e esquecendo que ela está ali, junto com você e com os mesmos objetivos. A conclusão mais óbvia de que as mulheres chegam diz respeito ao comodismo do parceiro, que muitas vezes não ajudam nas tarefas domésticas e no fim ainda não sabem como dar prazer na cama. E embora isso esteja bem longe da verdade, será a razão mais lógica que elas encontrarão. Outra boa razão que para elas será evidente é uma possível inexperiência sexual de sua parte. Afinal, aprender a ter o controle da própria ejaculação não é um processo que se aprende da noite para o dia, pois tudo que depende de muito esforço e dedicação tem que ser desafiado por parte do homem. Se você é um adulto normal e que funciona muito bem em todos os outros sentidos, como por exemplo trabalhar, cuidar de suas responsabilidades e hobbies, sua parceira certamente desconfiará do fato de você gozar rápido demais e simplesmente nunca tentar descobrir qual é a razão de você nunca tomar uma decisão de tentar resolver essa questão o mais rápido possível. E com certeza, meu caro, você terá um problema. Paralelamente a todas essas razões citadas,
Sua mulher ainda se sentirá frustrada e se perguntará o porquê de você ter deixado que o relacionamento chegasse ao ponto de vocês se considerarem dois frustrados sexuais. E não existe nada pior para um casal do que chegar a esse ponto. Imagine a seguinte situação. Você está na cama, você goza em menos de 1 minuto, quando não em menos tempo, cai para o lado em um sono profundo, enquanto ela fica lá, remoendo os possíveis motivos disso acontecer. Se você sabe que sofre de ejaculação precoce e frequentemente faz isso com sua parceira, tenha certeza de que a sua parceira está frustrada com você há bastante tempo. Você precisa se ajudar. Tudo dependerá apenas do seu esforço. Acesse o nosso link e descubra como o nosso método já ajudou mais de 14 mil homens a controlar essa disfunção sexual. Eventualmente, isso sempre acaba acontecendo em uma relação onde o homem evita tratar seu problema. Chega uma hora em que ele mesmo sente vergonha de si e da própria parceira, e ela será a primeira a perceber quando ele simplesmente decidir não fazer mais sexo. No começo, as dores de cabeça serão desculpas óbvias que elas jamais engolirão, mas tudo tende a piorar quando você não faz um carinho nela, não tem mais interesse em deitar juntinho com ela e fazer qualquer tipo de chamego que possa evoluir para uma relação sexual. As mulheres que convivem com caras que têm o problema de ejacular precocemente percebem desde cedo que todo contato físico que você possa evoluir para carícias e uma possível relação sexual são evitados e logo ignorados. E se as coisas chegam a esse ponto, sinto lhe informar, mas sua parceira não é obrigada a ficar com você, sabendo que você não move uma palha para resolver seu problema. Então, não se assuste se ela resolver pular a cerca ou até mesmo decidir se separar de você. Nesse sentido, a pergunta que não quer calar é: o que a sua parceira espera que você faça com relação à sua ejaculação precoce? Bom, não se trata de uma questão fácil de se conversar, tanto para ela quanto para você, mas sem dúvida isso deve partir do homem, de quem tem o problema, e não da mulher. Todos estamos cientes de que não é fácil sentar para conversar a respeito do assunto, mas à medida que você estende cada vez mais esse prazo, maiores serão as chances de frustrar sua parceira de uma maneira irreversível. O importante é que você tome as rédeas da situação e assuma definitivamente que tem um problema e que precisa ser tratado. Se a ejaculação precoce está arruinando o sexo e a relação de vocês, chame ela para uma conversa e apresente todos os prós e contras da situação, mas de maneira alguma diga que seu problema não pode ser resolvido, porque ele pode sim. Não se esqueça de que a única maneira de resolver seu problema é enfrentando-o de frente. Este é definitivamente um passo importantíssimo e que não deve ser ignorado por você. Você precisa reconquistar sua vida sexual com sua parceira e viver satisfeito, assim como qualquer outro homem que não tem esse problema. Além de você se sentir muito mais aliviado depois de conversar com ela, vocês poderão juntos encontrar a solução que você tanto precisa e acabar com essa disfunção de uma vez por todas. Não se esqueça, pode haver lágrimas, mas elas serão de alívio. Então basta seguir novamente com a vida, sendo forte e fazendo tudo aquilo que você precisa fazer para dar um jeito nesse problema. Nós, da equipe Campeão na Cama, já ajudamos mais de 14 mil homens a resolver o problema da ejaculação precoce. E tudo isso através de exercícios 100% naturais, sem o uso de nenhum tipo de medicamento. Se você realmente deseja conquistar sua parceira, reconquistar o controle da própria ejaculação e viver uma relação sexual digna de um verdadeiro macho alfa, recomendo que clique aqui no nosso link para saber mais a respeito do nosso método libertador. Você vai vencer essa batalha. Acredite, no próximo vídeo falaremos sobre disfunção erétil, o que todo homem precisa saber.